Pessoal, bom dia a todos. Hoje dia 2 de julho de 2025, agora 10h35 da manhã. Eu já estou aqui na segunda operação do dia, né? Um dia pagou aqui tudo tranquilo, né? Peguei aqui 4 pontos na venda, né? O primeiro candle ele foi compra, a coloração estava em compra, o segundo candle foi venda e o oráculo sinalizou venda, então eu peguei 5 pontos aqui, ele deu uma subidinha contra aqui, mas nada muito expressivo, e aí já pagou. E aqui, pessoal, o que aconteceu? Às 9h15 tivemos uma entrada aqui na estratégia tendência, só que o que acontece? Ele entrou contra, aí aqui nesse ponto no 141.605 eu entrei com uma suboperação. Essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, que é o 141.505, é o meu stop. Ou seja, se esse candle agora fechar abaixo dessa linha, aí eu vou reverter a operação, tá? Se ela fechar acima dessa linha, eu me mantenho na operação. Então, agora que eu tô perdedor, ó, tô perdendo aqui R$120 com 2 contratos. Então, a gente tem que aguardar e ver o que vai acontecer. Se ele só bateu essa linha de stop e vai subir durante o dia, ou se de fato ele vai reverter mesmo. Aí eu vou aguardar, ver se eu tenho sinais para poder entrar nessa reversão. Não é simplesmente reverter. Eu tenho que ver se eu vou ter sinais que me permitem fazer isso, senão eu estopo e fico quietinho. Beleza, pessoal? Então eu vou atualizando vocês aqui do que está acontecendo. Pessoal, essa primeira operação aqui do stop, ó, então a gente estopou em 222 e na outra conta deu 232, né? Então, só que o que aconteceu, pessoal? Ele, apesar dele estar descendo aqui, ele não me validou ainda para entrar, tá? Então eu ainda fico posicionado aqui, mas não faço nada no momento, tá bom? Então, tendo uma atualização aqui, eu volto com vocês. Bom, pessoal, agora são 12h53. No dólar ficou por aquilo mesmo, a gente não teve mais nenhuma entrada, até porque o que aconteceu aqui foi o seguinte. A gente teve a entrada de um dia e aí o que aconteceu? 9h45 o candle atravessou a VWAP e aí já invalida outras entradas. Aqui no 11h15 a gente não teve, como fala, uma diferença de 5 pontos para poder entrar. Então aqui ficou por isso, não teve mais nada, né? Então aqui ele rompeu o squeeze e desceu. E no mini índice, o que aconteceu, pessoal? Aí validou a entrada aqui no 141.215. Só que nesse momento ele não me sinalizou, ele foi sinalizar depois. Então o que eu fiz? Eu esperei ele voltar e agora eu estou na operação. Então o que acontece aqui? Se ele continuar indo para baixo, eu vou deixar a operação rolar até 17 horas, que é a hora que eu zero igual eu fiz ontem. Se ele for contra, no 510 eu pego uma sub e deixo rolar se ele voltar para baixo. Ou se ele pegar a sub e romper e fechar o candle acima do 141.610, aí eu stopo e o meu dia aqui no mini índice está encerrado. Então eu vou deixar desenrolando aqui. Então por enquanto está voltando para baixo, ó. Então a gente segue aqui acompanhando. Bom, pessoal, 20h02, fechei a operação 17 horas. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui e já vou apresentar o relatório de performance. Essa linha marcada aqui em cima, ó, no 141.610, é a suboperação. E no 141.215 é onde foi aqui o ponto de entrada, ó, que foi aqui, né? Então ele desceu, aí eu entrei aqui, ó, porque aqui não estava sinalizado ainda, então eu entrei aqui. Ele voltou, observem que aqui, ó, ele bateu na linha e voltou, mas ele não fechou o candle aqui em cima. Ou seja, então ele voltou, desceu, aqui eu entrei com mais um contrato.
E voltei, e ele desceu, voltou, nananana, e aqui às 16h45 eu fechei exatamente no 141.215, no mesmo ponto de entrada. Se eu tivesse entrado com um contrato, tinha ficado assim, literalmente no 0 a 0. Só que como eu peguei a suboperação aqui, então eu consegui 290 pontos a mais. E foi aí onde eu dei uma diminuída no meu prejuízo. Então, a minha proposta da suboperação não funcionou na primeira entrada, mas ela funcionou na segunda. Então, foi muito bom. Então, sendo assim, pessoal, vamos fazer o relatório de performance aqui e ver o que deu hoje, tá? Então, hoje, perdemos R$122, com as taxas R$ 126,58. Aí, juntando tudo isso, no mensal agora a gente está em 74 negativo e 83,54 negativo descontado as taxas. E desde que o exame começou, lá em abril, agora a gente está em R$ 707 negativo, R$ 1.004,68 com as taxas. Então, batemos a casa dos R$ 1.000 de novo. Enquanto na segunda conta, hoje foi R$ 125 negativo, R$ 129,58 com as taxas. No mensal, que é o semanal, a mesma coisa, R$ 72,00 e R$ 81,54 negativo. E desde que a gente começou o exame, 494 positivo e 342,30 positivo também, descontadas as taxas. Só que hoje foi só o segundo dia de operações, então tem muita água para rolar ainda, pessoal. Então a gente só está começando o mês aqui. E o dia que eu pegar essa entrada de tendência numa tendência forte, aí é coisa para pegar 1.500, 2.000 pontos num dia. Então a gente pode ter um dia desse ao longo do mês e isso dá uma boa potencializada nos ganhos. Então estou bem tranquilo em relação a isso e a gente segue o baile como tem que seguir aqui, beleza? Pessoal, uma ótima tarde a todos. Então hoje 3 entradas, 2 pagaram e uma não. Então ficou por isso hoje. Amanhã tem mais, a gente volta e vamos, que amanhã vai ser um dia bom se Deus quiser. Valeu, pessoal, até mais.